números romanos. Não vai ser questão de prova os números romanos, porém, pode aparecer na prova. Então vocês têm que lembrar, o que aparecia com um só, vai ser 1. 2 barrinhas, 2. O 1 na frente do número quer dizer que está descontando 1 do 5, então vai ser 4. O V é 5. Lá temos o exemplo do 9, do 10 e, por exemplo, o 17 e o 19. Não tem muita coisa para lembrar a respeito disso. É só para vocês não se assustarem se aparecer. Não é conteúdo de prova, mas pode aparecer como item 1, item 2, item 3 ou até como citação de século. Tá? Divisibilidade. Agora vocês me digam. Divisibilidade por 2 quando o número é par. Beleza. Então, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E agora, divisibilidade por 3, como é que é? Divisível por 3. Beleza? Então, quando a soma dos algarismos do seu número vai ser divisível por 3. E agora, divisibilidade por 4? Quando o número acaba em 0, quando os dois números são 0 ou quando os dois últimos números ou algarismos forem 0, ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Dentro dessa divisibilidade, qual que é muito parecida com ela? 8. A do 8. O que muda da divisibilidade do 4 Tem que para ser 2? 3 Tem que ter 3 zeros no final, nos 3 últimos algarismos, ou tem que ser divisível por 8 nos 3 últimos algarismos. Beleza? Divisibilidade por 5. Quando tem 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Quando divisível por 2 e por 3. Meu tempo. Aí se for por 3 e não for por 2. Ah, bom. E agora, divisibilidade por 10? Quando termina em 0. Só mais uma pergunta. A divisibilidade por 9 é parecida com qual dessas que estão aqui? 3. Então, como é que seria por 9? Somar os algarismos. Divisível por 9. Seguindo. Números primos. Isso aqui vocês têm que saber. Vai estar na prova. Não tem chance de não estar, tá? Estará na prova números primos. Como é que eu identifico números primos? Por 1 e por ele mesmo. Beleza? Tá? Já tentei. É magia minha. Eu sou mago. Exemplos. Os primeiros números primos tem que saber decorar. Quem são eles? 2, 7, 9, 9. Para tudo. Quem foi que falou 9? Meu Deus, ele não é primo, ele é ímpar. O próximo seria 11. E o próximo depois do 11? 17, 19, 23, 27. Esses aqui? Não, 29. Gente, 1 minuto antes da prova tem gente que me diz que 9 é número primo e 27 é número primo. Mas vai chegar em casa e vai estudar todos os números primos. Até 100. Até 100. Tranquilo? Pessoal, eu. Não, 1 não é primo. E nem composto. O que é um número composto? Tem mais Tá, mas essa dúvida já é esclarecida em aula. O número 1 não é primo, ele não é composto, ele é tá? Seguindo, aquelas frações elementares que vocês terão que enxergá-las e saber exatamente o que elas são. Aquelas frações, a primeira de todas é quem? Frações elementares. Que própria parente mas ova. 1/6.
meio. Um meio, vocês têm que lembrar na cara, que é 0,5, que também é 50%, e que é metade. Deus o livre não saber a representação é um meio que está ali, ok? Próxima. Deu, gente. Controle. Tá? Um quarto, eu tenho que saber decore e salteado, que é 0,25 e representa 25%, é a quarta parte de um inteiro e é a metade da metade. Muito bem. Próxima, 3 quartos. Os 3 quartos é o 0,75, que é a mesma coisa que 75%, e representa a metade mais a metade da metade. Tá? Então é como se fosse um somatório dessas duas partes ali. Beleza? E outra também que é bem bom a gente saber, que é um décimo, que é a décima parte, ela representa 10%, ok? E essa aqui seria a representação dela. Seguindo, frações. Eu trouxe um exemplo de frações para a gente ver o que é importante de frações, o que eu tenho que saber diferenciar. Ok? Não. Lendo o exemplo. Olha só. Érica tem uma loja de roupas. Ela comprou um lote com 60 blusas, das quais 2/3 eram blusas verdes, destinadas a alunos do Colégio Militar de Santa Maria. Quantas blusas eram destinadas ao Colégio Militar de Santa Maria? E quantas restaram de outras cores? Então, eu tenho que olhar para a cara da fração e perguntar. 2/3 de 60 ou 2/3 é 60? A resposta tem que ser D. 2/3 de 60 é a ideia do problema. Como é que eu resolvo isso? Eu pego o meu esquema do divido por baixo. Ó, quando é D, eu divido por baixo e multiplico por cima. Beleza. Então, o que eu vou obter de resposta? 60 dividido por 3, 20. Pego esse 20 e multiplico pelo numerador. 20 vezes 2, 40. Então, 40 blusas eram para o Colégio Militar de Santa Maria. Tá bom, mas não foi só isso a pergunta. Quantos restaram de outras cores? 20. O que eu tenho que fazer? Subtrair o total que foi considerado. Beleza? Dúvidas disso aqui? Não. Em vez de fazer subtração, poderia fazer 1/3 de 60? Poderia fazer 1/3 de 60 também, já daria a resposta direto. Tá? E se eu perguntasse para... Bom, aqui a gente já está respondido, depois faço outra pergunta. Lembram que toda vez que eu ver uma fração ou uma porcentagem, eu vou perguntar D ou E? Essas duas perguntas vocês terão que fazer, tá? Para responder isso, vocês terão que ler o problema novamente, ok? E identificar se é D ou E. Não esqueça, pelo contexto do problema. Próxima. Olivia e Bernardo são alunos do Colégio Militar de Santa Maria e participam de uma prova de atletismo. Olivia correu 1.600 metros, o que equivale a 4/5 do que Bernardo percorreu. Quantos quilômetros Bernardo percorreu? O que eu tenho que fazer mesmo quando eu enxergo a fração? É ou é D? D. Então, 2/5 é 1.600 metros ou é 2/5 de 1.600 metros? 2/5 é 4/5. 4/5 é 1.600, ok? Então, como é que a gente vai resolver? Eu tenho que ter o D também, sim. Ou, porque aquele quadradinho rosa é o que vai me dar o total. Só que como ele é um E, a ideia vai inverter. Antes, a gente
dividia por baixo e multiplicava por cima. Agora eu vou dividir por cima e multiplicar por baixo. A gente divide primeiro, eu multiplico. Primeiro tu divide e depois tu multiplica. Então, 1.600 dividido por 4, 400. 400 vezes 5, 2.000. Então, na verdade, ele percorreu 2.000 metros. Mas a resposta pediu em metros ou em quilômetros? Quilômetros. Beleza. Tem que ser transformado. Então, esses 2 metros viram 2 quilômetros. Beleza. Seguindo. Ali a tabelinha para vocês lembrarem que 1 quilômetro é igual a 2 nada, 1.000 metros. Tá? Então, Bernardo percorreu 2 quilômetros. Porcentagem. A porcentagem é fácil. Porcentagem é a mesma coisa que fração. A gente vai transformar a porcentagem numa fração com denominador 100. Tá? Então, Bernardo pretende se apresentar para seus pais quando se formar no 9º ano do colégio militar. Para isso, está economizando para comprar o violão. Ele já economizou 20% do preço do violão. 25. Barbaridade, eu não consigo nem ler o que eu escrevi. 25% do preço do violão, sabendo que o violão custa R$480. Quantos reais Bernardo já economizou? Olho para a porcentagem. Olho para a porcentagem e pergunto: 25% é os 480 ou 25% de 480? De 480. Então, como é que vai ficar? Bom, vou ter que fazer. Dá para fazer um par. 20% de 480. Esta fração, esta porcentagem, ok, eu vou transformar numa fração com denominador 100. É 20%. Eu posso resolver ela tanto com o divide, multiplica, quanto eu posso resolver multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador e depois no final dividindo os resultados. Tá? Então a gente obtém o resultado de R$120. R$120 é o que foi economizado. Eu só vou dar um pause, pessoal, tá? Porque tem gente ainda que não entendeu, que é para prestar atenção na apresentação e não ficar brincando com os chapéus, sei lá qual é o chapéu. Ok? E tem mais gente por aqui também que está fazendo outras coisas e conversando. Então eu peço a gentileza de, se vocês não vestirem o chapéu, deixem eles parados em um lugar para não atrapalhar o andamento do aulão. O Pedro está bem tranquilo, João Pedro. Tá? Então, recapitulando o problema. Sim. Gabriel, daria para dividir 480 por 4? Sim. Daí tu faria o que o Pedro falou. 1/4 de 1.480. Ok? Seguindo. Mais uma de porcentagem. Vamos ver como é que essa aqui vai sair. Durante um dos jogos de integração dos colégios militares, o estádio onde aconteciam os jogos de basquete alcançou um público de 1.200 pessoas. Neste jogo, o estádio tinha 80% dos lugares ocupados. Quantas pessoas deixariam o estádio lotado? Vou ter que perguntar. 80% de 1.200, o 80% é 1.200. 80% é 1.200. Então, como é que eu resolvo isso? 80% de um total dará os 1.200. Beleza. Então, como é que eu faço? Divido em cima, multiplico embaixo. Então, eu pego 1.200 dividido por 80, que vai dar 15. Esse mesmo 15 eu vou multiplicar pelo denominador 100, o que vai me dar o total que lotaria o estádio, ok? Não muda. Então, o estádio ficaria lotado com 1.500 pessoas,
certo? Seguindo. Tranquilo, a ideia de E e D? Números decimais. O que eu preciso saber de números decimais? Eu tenho que saber adição e subtração, para no edital. Mas a gente vê um pouquinho mais em aula. Vai ser útil, ok? Então, primeiro, para adicionar ou subtrair números decimais, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, igualar as casas decimais. Só não. Tá? Segundo lugar, colocar vírgula embaixo de vírgula. Desde o ano passado. Em terceiro lugar, adicionar ou subtrair os números decimais. Tá bom, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser fazer essa expressão ali, ó, 12 mais 0,99 menos 1,851. Eles têm o mesmo número de casas decimais? Não. Eu tenho que igualar? Sim. Quantas casas decimais esses três números têm que ter? 3, porque é o número de casas decimais que a gente tem que ter, ok? Então, eu já igualo o número de casas decimais. Já igualo o número de casas decimais e agora vamos para as continhas. Como tem uma soma e subtração, eu vou fazer primeiro a soma e depois eu subtraio. Não faz diferença se eu começar pela soma ou pela subtração, tá? Mas vamos começar pela soma para a gente ir pela ordem que aparece. Beleza? Então eu vou pegar o 12 e somar com o 0,990 agora. Tenho como resultado 12,990. Vamos pegar agora o 12,990 diminuído 1,851. Tá vírgula embaixo de vírgula? Sim. Sim. Então agora é só subtrair bem normal, como eu sei fazer, e baixar a vírgula. Eu não posso deixar de colocar vírgula embaixo de vírgula, porque eu vou baixar a vírgula depois. E se eu baixar errado, errou o número. Ó, eu baixo ela depois aqui no mesmo sentido, ok? Cuidado com isso, não vou errar uma coisa simples. Lembrando de área, tá? Como é que vai aparecer no colégio? Vai aparecer dessa maneira aqui. Vai aparecer dessa maneira aqui, ok? Que é a malha quadricular. Aí eles vão falar pra ti. Cada quadradinho mede quanto? Aqui falou, 10 metros quadrados. E aí o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar eu vou contar os inteiros. Eu conto os inteiros e depois eu conto as metades. Então, se a gente for contar, a gente vai achar 21 inteiros. Esses 21 inteiros eu vou ter que multiplicar por 10, porque foi avisado ali que é 10 metros quadrados, ok? Cada quadradinho. Então, 21 vezes 10, 210 metros quadrados, certo? E depois o que eu conto? As metades. Quem são as metades? Essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui eu tenho que contar e tenho que tomar muito cuidado. Pessoal, aquela questão que a gente falou em aula da UPMEC, e ele pedia o perímetro. Pedia o perímetro das figuras. E vocês tinham que entender que esta medida aqui é bem menor do que esta outra aqui. Aliás, é bem maior. Tá? Essas duas medidas aqui, que formariam um quadradinho, são menores que essa verdinha aqui, que é o que corta o quadradinho e divide no meio. Em questão de área, eu vou contar como se fosse uma metade. Eu vou dizer que essa metade com essa metade formam um inteiro. Um quadradinho. Um quadradinho, forma um inteiro. Mas se eu for medir perímetro, isso aqui não é uma metade. Inclusive, é maior que o lado. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é a medida? Não, eu não preciso saber qual é a medida. Eu tenho que saber diferenciar elas. Eu tenho que saber diferenciar que esta medida aqui que está cortadinha aqui, ó, que nem essas aqui foram cortadinhas, ok? É bem diferente dessa medida que não foi cortadinha. Tá, então aqui eu já não posso colocar roxo, porque ela já é uma do tipo verde. Aqui eu posso colocar roxo. Aqui também, mas aqui eu já não posso, porque ela é de um tipo verde. Tá? Ok? Um lápis colorido na prova faria uma diferença. Pois é, mas vocês não precisam de um lápis colorido. Vocês são capazes de
entender isso. É assim, ó, é um chute, é uma ideia. Como eu vi aquela questão agora na UBMEP, vocês sabem que eles tinham algumas questões daquela prova, vale a pena relembrar esse tipo de coisa, tá? Aquela coisa nunca caiu, mas não quer dizer que não vai cair. Então, eu tenho 11 metades, e essas 11 metades vão formar 5,5 inteiros, e eu multiplico por 10. Ou senão eu penso 11 vezes 10 e divido por 2, vai dar 110, e eu divido por 2, que vai dar os 55, ok? Então, pode aparecer... Ah, mas eu não posso esquecer de somar tudo isso. E aí eu descubro que a área é 265 metros quadrados. Tá, mas e se aparecer dessa maneira aqui, ó? Essa maneira aqui tem dois tipos de área. Três tipos. A cheia, a preenchida. Essa aqui é a metade. E essa aqui que é o quê? É a metade da metade. Não fiz, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada? Tá certo? É, tem aquele carinho. Ah, mas eu estou andando. Quarto. Tá bom, então eu vou deixar escrito. Esta aqui, pensa, é o que? Essa aqui é o que? É uma metade. E essa aqui é o que? Um quarto. Então, essa aqui seria representada por um meio e essa aqui seria representada por um quarto. A metade eu tenho que lembrar que é o quê? O 0,5. E um quarto é o quê? O 0,25. Por que eu estou colocando isso? Porque vai ser necessário entender que um quarto é 0,25 para entendimento. Então vamos lá, contando os inteiros. A gente tem um total de 3 inteiros, 2 metades, e essas 2 metades formarão um inteiro. E ainda aquela quarta parte que é 0,25. Então a parte fica 25 metros quadrados. Né? 4,25. Não diz se é metros ou não, então a gente não precisa estipular a unidade. Pode ser metros, pode ser centímetros, ok? Então, somo tudo, deu os 4,25. Por que eu estou chamando a atenção disso? Esta medida aqui, esta medida 1 quarto, já caiu em outros colégios militares. Então, dessa No forma, de Santa Maria. Oi? dessa forma que a gente vai. Tá? Então, no de Santa Maria ainda não caiu. Temos que estar preparados caso caia e não assuste vocês na hora da prova. Certo? Seguindo, área IP. Opa! Esse colador tá coordenado. Área e perímetro. Este aqui que caiu no simulado de vocês. A área. Só que demora pra. A área, pessoal, deu. Eu só lembro que eu só fiz a área. Deu. A área e o perímetro. Esta aqui é aquela do simulado. A área é simples. Tá? A área é simples. Porque dá para entender que isso aqui é uma metade. Ó. Dá para entender que isso aqui é uma metade, tu vai juntar com essa metade aqui. Mas o que não é tão simples de entender são as metades do perímetro. Quem são as metades do perímetro? Esta aqui, esta medida aqui, junto com esta formaria um inteiro. Só que essa medida aqui, ó, que faz parte dessa metade de quadrado, forma um inteiro, não é uma metade. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, ó. Essa metade com essa metade formou um inteiro, mas essa aqui é um inteiro total. Em questão de perímetro. Não. Ah, tá. Como se tu somasse aqui e somasse aqui, ela daria um inteiro total aqui, ok? Então, atenção para esse tipo de questão caso apareça, tá? É uma questão que já... Isso aqui é questão de outro colégio militar. Então, já apareceu, óbvio, né? Então, a área é simples. Ou vazio. Ou sei lá, abre a janela. Filho, eu tô botando 27.
Pessoal, seguindo. Então, a área... Deu? A área é só somar todos os inteiros e as metades, transformar em inteiros, ok? Então, a gente tem de área 21 centímetros quadrados, ou 21 unidades de medida que for falado. O perímetro, ele vai ter 38 lados inteiros. Ó, o que seria um lado inteiro? Esse coxinho aqui. Então, 38 lados inteiros para 8 metades de lado. Formam 4 lados. Então, aqui é uma metade. Aqui eu tenho mais uma metade. Aqui fechou 4 metades. Aqui eu já tenho mais 2. E aqui eu tenho... Fechou as 8. Ok? Fechou as 8 metades. Tranquilo? Se aparecer isso, não vão se assustar. Sim. E a simetria? A simetria é Tem que me dar conta da simetria. Deu. Tem uma nuvem. Controle-se. Aí não faz isso, né? Não tem, não. Deu. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar também, além de identificar se essa figura vai ser simétrica ou não, eu tenho que lembrar do eixo de simetria. Tá? Eu tenho que lembrar do eixo de simetria. E algumas questões vai me perguntar quantos eixos de simetria tem? 4, tá? Não são 4 eixos de simetria ali, não. Aqui é o exemplo de algumas figuras simétricas. Ok? A única figura simétrica pra mim é essa. Fica pensando só folha simétrica. Sim. A folha não é Desconta seu caminho da folha. Seguindo. Então os detalhes não contam. Olha, dependendo do detalhe. Tá? Aquele cabinho não conta como sendo parte da simetria. A gente está analisando a folha, não o cabinho. Tá? Bom, aí a gente vai ter que ler o enunciado, porque vai depender do que o enunciado disser. Tá? Aí vai dar a interpretação do enunciado. Eu não vou estar criando suposições agora em cima do que eu não tenho, certo? Beleza. Então, essa figura aqui, ela é simétrica. E essa aqui? Assim, Mas de acordo com o eixo de simetria? Está mostrando o eixo de simetria. Ela é simétrica? De acordo com o eixo de simetria, ela é simétrica. E ali, de acordo ela é assimétrica, então. E aqui, de acordo com o eixo, não é simétrica. Então ela é assimétrica. Deu. Chegou. O pessoal deu. Não. Então, essa aqui é a simétrica, ok? Pessoal, por favor. Vocês estão atrapalhando os colegas. Tá. Não vai dar certo se vocês continuarem atrapalhando. Tem gente que está prestando atenção. Que quer prestar atenção. Então, por favor, um pouquinho de respeito com os colegas. Então, não é simétrica, mas eu tenho que comparar a simetria pelo eixo de simetria. Ok? Seguindo. Sólidos geométricos. Princípio, ou vai perguntar quantos eixos tem. Se for um quadrado, por exemplo, se ele mostrar a figura de um quadrado e perguntar, posso dizer que o quadrado tem tantos eixos de simetria? Quantos são? 8.
eu tenho este eixo de simetria, este aqui e este aqui. Tenho 4 eixos de simetria. É o máximo? Sim, é o máximo. Tá? Exploração, todas as possibilidades. Se eu tivesse um retângulo, o retângulo pode ser simétrico? Sim. Se o eixo for esse. E se o eixo for esse? E aqui eu posso ser simétrico? Não. Por que não? Não. Porque se eu pegar e dobrar um retângulo, essas abinhas aqui vão ser abinhas aqui. Então. Tá? Seguindo. Elementos das figuras. Vocês têm que ter bem claro o que é vértice, aresta e face. Então, a face vai ser a cara. Isso é mais fácil. Ok? Vai ser a cara do poliedro. O vértice vai ser o pontinho. E a aresta vai ser o encontro das duas faces. O que é o vértice mesmo? É o encontro de 3 arestas. O que é a face? É a cara do negócio. Aqui eu gosto, eu pego. Cara do negócio. É a cara do negócio. Do sólido. Tá? Então, eu encosto, eu pego. Então, isso aqui que eu consigo encostar, pegar, vai ser a face, essa parte plana. Essa limitação plana, ok? O que é face lateral? É aquilo que envolve o prisma ou o poliedro. Base vai ser a parte de cima, a parte de baixo. É o que fecha ele, ok? Seguindo, e se for um corpo redondo? Base não é contada como face. Sim. Base é contada como face. A não ser que seja específico. E superfície não plana não conta. Não. A gente olha do corpo, vai ter superfície não plana num corpo redondo. Tá? Não. Vai ter superfície redonda num corpo. Já troquei as coisas. Eu estou ouvindo gente falando, eu estou ouvindo gente conversando e está me distraindo. Por favor, vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que fazer alguma coisa com vocês 4. Eu não acredito que em plena aula eu vou ter que estar fazendo isso. Daí, como é que eu um cubo? Maria Cecília, faz favor de trocar com o Lourenço. Lourenço não, o Tianzo. Se o Tianzo for o meu, não sabe. Verdade. Primeiro boa sorte nessas. Por favor. Senhor Tianzo, não discute. Não, eu nunca digo para você fazer isso. O ar ficará desligado, não me peçam para ligar. Não vou abrir a janela também. Tá? Lisa, eu disse para não abrir a janela. Tá, desculpa, já não abre a janela mesmo. Aí eu abri. Eu fiz. Deu? Será que podemos prosseguir? Fala. O cubo tem base. O cubo tem base. O cubo, a base dele é essa aqui. É o que encosta no chão e pode ser essa aqui também. Na verdade, no cubo tudo pode ser base. Tá? Então, a pergunta anterior eu não consegui responder ainda. Tá? Posso contar a base como uma face? Deve, a não ser que especifique. O prisma de base hexagonal tem 6 faces laterais e 2 bases hexagonais. Ou seja, 6 faces retangulares e 2 bases hexagonais. Aí, sim, ele está diferenciando. Aí pode, ok? Mas se eu perguntar quantas faces que tem esse prisma hexagonal, vai ter as 6 laterais mais 2 de base. Então vai ser 8. Ok? E agora, corpos redondos. O corpo redondo, não, ele vai ter a superfície não plana. Quem falou, eu conto a superfície não plana, a gente não conta a face.
A gente não conta a superfície no plano, a gente não conta nada em corpos redondos, tá? Só tem que saber identificar o que é um poliedro e o que é um corpo redondo. A diferença entre eles, tá? Então, relembrando o que é um prisma. O que é um prisma? O prisma, ele terá suas faces laterais em forma de retângulo ou quadrado, ok? Ó, suas faces laterais em forma de retângulo ou quadrado. O que vai diferenciar um prisma é a sua base. Se ele vai ter base pentagonal, Você não pode ter nenhuma face. a única coisa que tem face circular são os corpos redondos. Exatamente isso que eu estou te falando. O que é o prisma na real, então? As faces laterais dele serão retângulos ou quadrados, certo? E ele terá bases que vai ser o que vai diferenciar ele dos demais, que vai dar o nome dele, se a base vai ser triangular, se a base vai ser hexagonal, ou se a base vai ser um quadrado, que é o caso do cubo. E pode ter também o paralelepípedo retângulo de base quadrangular, ou prisma de base quadrangular. Então, se falar prisma de base quadrangular, qual é a base dele? Quadrado. Está escrito no pronome. Mas o que eu tenho que saber em relação a isso? O que mais que eu tenho que saber? O que é a principal coisa que eu tenho que saber? Contar faces, arestas e vértices, ok? Isso eu tenho que saber muito bem sabido, ok? Tem que saber contar faces, arestas e vértices. Relembrando, o que é face? É essa superfície plana. Eu fiz isso. Plana e limitada, ok? Então, no caso do prisma triangular, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 faces. Os vértices, quais são mesmo? Das pontinhas que Isso fazem aqui, ó, a uniãozinha, a união das arestas. Então, eu vou ter quantos? 6 vértices. E as arestas? As arestas é a união das faces. Eu vou contar elas. Ah, eu conto as de trás? Com certeza. Elas estão ali pontilhadas. Ah, isso não apareceu o pontilhado do professor. Vai ter que saber pela frente dele como é que é as costas. Se lembra, se lembra aquela questão que eu errei lá da pirâmide? Não, como é que é? Do paralelepípedo e tinha a pirâmide em cima. Daí tinha que desenhar, se estava sendo desenhado aí. Pois é, se não mostrar o fundo do sólido, vocês têm que desenhar o fundo, tá? Essa parte tracejada ali onde eu passei por cima, vocês têm que desenhar. Pirâmides. Qual é a principal característica das pirâmides? Triangular. Não. As faces são triangulares. As faces laterais. Tá? As faces laterais são triangulares. O que vai diferenciar se é uma pirâmide quadrangular ou uma pirâmide hexagonal ou uma pirâmide hexagonal? A base. Eu conto a base como face nas pirâmides? Sim, sempre. Tá? Eu tenho que saber contar aqui também vértices, faces e arestas? Com certeza eu tenho que saber contar vértices, faces e arestas. E se tiver uma pergunta que nem eu coloquei no simulado? A pirâmide pode ter todos os lados iguais, todas as faces iguais. Sim, pode, mas necessariamente. Sim, aqui está ela. Pirâmide regular. É uma pirâmide bem perfeitinha. Ela vai ter todas as faces equiláteras. Então, ela terá todas as faces iguais, todas com a mesma medida. Mas o que eu tinha que saber mesmo isso aqui? Calcular as faces, arestas e vértices. Qual é outra característica que as pirâmides apresentam? O número de faces é igual ao número de vértices. O número de faces é igual ao número de vértices, ok? Sim. Sim. Inclusive é uma propriedade. Exato. Ok. Fala, Clara. Com
contar através das ou por aí fora. Porque como ele é um poliedro de Platão, são 5, tem certas coisas que poderia decorar, que seria o número de lados que ele tem e o número de faces que ele tem. Mas se ele já é um icosaedro, quer dizer que ele tem 20 faces. E se tu tiver que contar as arestas, na idade de vocês vai na 8. Só por isso. Pessoal, assim, ó, a dúvida de 1 pode ser a solução na prova. Tá? A dúvida de 1 pode ser a solução na prova. Então, por que vocês estão conversando? Se for em faces circulares, não, em forma circular, ele não é uma coisa redonda, uma coisa redonda, mas ele fala que eu bater assim no conselho, mas eu não acho Ele não tem superfície redonda, porque ele é um corpo redondo. Ele não tem superfície não plana. Os corpos redondos têm uma superfície pelo menos não plana. É isso que os caracteriza, certo? Então, o icosaedro não tem superfície. Não pode chamar de corpo redondo. Tá? Seguindo, então, o que eu tenho que gravar sobre pirâmides? O número de faces é o mesmo de vértices. Pode ter pirâmide com todos os lados, aliás, com todas as faces congruentes, de mesma medida, ou que elas sejam triângulos equiláteros. Sim, é só um casinho que tem. E aquele tetraedro regular ali, tá? Corpos redondos, quem são eles? Os mais telefone. Então, o que tem de especial? Eu estou ouvindo conversa de novo. Tem faces redondas. Assim, né, pessoal? Vocês têm que entender, a não ser que seja proposital. Vocês querem falar mesmo para atrapalhar o colega, para boicotar ele na hora da prova. Eu só posso pensar que seja isso o motivo da conversa. Qual é o nome da pirâmide com todos os lados iguais? Tetraedro regular. Não é lado, você faz. Tá? Então, assim, ó, só isso que eu posso pensar se tem conversa nesse último momento. E se vocês estão aqui para boicotar os colegas, eu vou dizer que não. Eu não quero conversa. Eu quero todo mundo prestando atenção. Tá? Para tirar as últimas dúvidas. Sim. Certo. Opa! Olha só, saiu errado. Então, Vamos lá, vamos concluir a a professora que não apertou, né? A vida. Não é mesmo? É, a gente sabendo Onde tinha alguma coisa errada ali? Não, você tirou, você voltou pra trás. Onde é que tinha alguma coisa errada ali? É nós que estamos chegando mal, professor. Você voltou pra trás. Então, o cilindro. O que o cilindro tem de característica, lindo, maravilhoso? Ele vai ter superfície não plana e duas bases. Ok? Qual seria a planificação dele? Seriam um retângulo, ok? E dois círculos. Eu vou ter que saber isso. Sim. A gente estudou planificação em aula, não é porque tem que saber que assim Tu vai imaginar um negócio. Eu vou ter que saber que eu não vou sim. Que nem estava no simulado. Qual é a planificação de um cone? Um cone é um setor circular e uma circunferência. E se eu botar a circunferência aqui? Pelo amor de Deus, como é que isso aí vai fechar o cone? Não tem jeito. A planificação do cone é essa aqui mesmo, essa não tem. O único, tem um que tem um monte de planificação, que é o paralelepípedo, retângulo, Como tem mais de 11 planificações. um monte de planificações e tem umas que vão ser únicas, não vai ter outro tipo de planificação. Tipo,
Eu decido matar eles. História. A esfera não tem qualificação. Ah, eu ia chegar. Como é que nós vamos planificar a esfera? Não sei, dá um jeito. Não tem como. Inclusive, no polígrafo tinha um exercício que perguntava assim, ó, mostrava um monte. Deu. Tinha um exercício que perguntava, tinha um monte de sólidos ali, vários tipos, prismas, pirâmides, corpos redondos, e perguntava assim, qual é o único sólido que tem apenas uma vista de qualquer ângulo que tu olhares? A esfera. Consigo planificar uma esfera? Não. Eu vi isso no livro de geografia, uma planificação do planeta Terra. Não. Seguindo. Possibilidades. Lembrando, a gente já resolveu esse exercício uma série de vezes. Mas ele continua sendo um bom exercício para relembrar. Pessoal, chegou. Por que a conversa? Nossa, obrigada. Pessoal, por favor. Pedro, senta do lado do medidor. Quero boné amarelo. Seguindo. Eu. Na prova de Olivia e Bernardo, na prova que Olivia e Bernardo fizeram para entrar no colégio militar, tinha a seguinte questão. Os ingleses construíram uma belíssima vila olímpica para receber os atletas que participaram em 2012 dos Jogos em 2012. Em um dos restaurantes foi oferecida aos atletas a seguinte opção de cardápio: 7 tipos de salada, 3 tipos de carne, 4 tipos de fruta e 5 tipos de suco. Quantas são as possibilidades de escolhas diferentes de um tipo de salada, um tipo de carne, um tipo de fruta e um tipo de suco para o almoço de um atleta? O que eu tenho que ver? Eu tenho 7 saladas, 3 carnes, 4 frutas e 5 sucos. Só que eu quero um de cada um. Tá? Eu quero um de cada um, certo? Então eu vou ter que multiplicar por 1, que vai dar um total de 7 cada um, e no final eu multiplico todas as possibilidades, ok? É assim que se faz? É assim que se faz. Probabilidade. Probabilidade. Considere os dados da tabela ao lado, que mostra a quantidade de jogadores e as respectivas idades do time de futebol masculino da seleção brasileira, que participou dos Jogos Olímpicos de 2012. Sabendo que no final de cada jogo, um atleta é escolhido para fazer exame doping, qual é a probabilidade do jogador escolhido ter 23 anos? A primeira coisa que eu tenho que saber sobre probabilidade é que ela é uma fração. Embaixo, no denominador, vai o número de total de possibilidades. Então, só que nesse caso o total é o número de jogadores. Quantos jogadores eu tenho no total? Estamos batendo na placa. Tenho 18 jogadores. Tenho 18 jogadores. Só que quantos deles têm 23 anos? 3. Beleza. Então a probabilidade vai ser o total de jogadores para a quantidade que tem 23 anos. Simplificando a fração, eu vou ter 1/6. Então essa é a probabilidade, ok? Só um pouquinho que eu não estou ouvindo.
Pode escrever aqui. O total vai ser o total, ok? Será o total, nesse caso, do número de jogadores. E aqui no numerador vai ser exatamente o que ele perguntou. O que ele perguntou? Qual é a probabilidade do jogador ter 23 anos? Então, são as chances de ocorrer, tá? E serão apenas 3, porque temos apenas 3 jogadores com 23 anos. E depois, a probabilidade tem que ser simplificada se ela já não for uma fração irredutível. Pode. Seguindo. Média aritmética, oi? As probabilidades se cair em 6 iguavos e cair do lado do 6 Não vai cair. Não? Não. Prof, Não vai cair. Exato. Não vai cair. Eu posso dividir justamente na probabilidade que não conseguia Falta pouca coisa, mas é que a gente vai fazer assim, ó, depois eu volto. Tá? Não, vai. Depois eu volto no que não conseguiram explicar. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores. E depois a gente divide pelo número de valores que tinha. Por exemplo, a tabela mostra quanto um camelô ganha por dia em certa semana de trabalho. Qual é o ganho médio desse camelô? Eu vou ter que somar todos os valores. E depois eu vou ter que dividir pelo número de valores que tinham. Tinha 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então eu divido pelo número de valores que tinha. Então o ganho médio por dia desse camelô é R$22,40. Tipos de fração. Última revisão. Dividir. Depois eu volto. Tá? Fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria é aquela que tem o denominador maior que o denominador. Aparente é aquela que o numerador é divisível pelo denominador, ok? Olha só, a fração 2 4/6 é igual a 2 e a fração 0 sextos é igual a 0 e a fração 90 décimos é igual a 9. Finalizando, o que é antecessor? É um número que vem antes. E o que é sucessor? É o que vem depois. E o que é ordem? Quantidade de algarismos que tem um número. E o que é classe? Cada grupo de 3. Pessoal, eu desejo boa prova a vocês. Eu vi essa mulher. Eu queria.